Então, vamos lá para entrar na ferramenta? Peguem, Vamos. então, seu papel, sua caneta, né? Porque agora a gente vai começar a trabalhar. Então, eu quero que vocês pensem no negócio de vocês, no produto de vocês, nas pessoas que vocês querem atingir, porque a gente vai aprofundar, então, no bloco segmento de clientes. E por quê? Normalmente é assim, Karina, tem uma ordem para começar a fazer o Canvas. Tem gente que começa da proposta de valor, que é o que você vai entregar, tá? Que é essa que está aqui no centro e até bem grande ali. Mas eu gosto muito de trabalhar começando dos clientes. Por quê? Porque não adianta eu colocar ali o que é que eu vou entregar se eu não pensar primeiro quem que é o meu cliente, qual que é a dor dele, né? Então, o primeiro passo é você entender quem que é o seu cliente. Então, hoje, a gente vai começar pelo cliente, pelo bloco cliente, e depois a gente vai pensar no que a gente vai entregar. Aqui, eu quero que você escreva, então, qual que é, quem que é esse cliente, né? Ele tem que estar no foco e no centro do seu negócio. Então, você vai colocar lá, no caso aqui, meu cliente ideal, e isso quer dizer que pode ser que você atinja outros clientes? Sim, pode ser que sim, né? Dependendo do seu produto. Mas você vai desenhar aqui quem que é o seu cliente ideal. O meu cliente ideal, é mulher, são donas de casa, são pessoas, e aí você vai colocando mais ou menos a faixa etária dela, ou se é uma indústria, você vai colocar quem que é que compra de você, né? Porque quando você desenhar essa persona, você vai conseguir entender melhor quais são os comportamentos dela, qual que é o perfil, o que, que ela gosta de fazer, como que é essa comunicação que você vai fazer com ela. Então, é extremamente importante que você conheça o seu cliente, que você saiba para quem você vai vender o seu produto. Karina, mas eu ainda não conheço o meu cliente, eu não tenho nenhum cliente ainda. Então, você vai idealizar esse cliente, né? Baseado no que você tem para entregar depois. Então, você vai colocar lá a faixa etária dela, qual que é o perfil social e demográfico, né? E nesse caso, quais são os interesses dessa pessoa, o que, que ela gosta de fazer, né? O que, que motiva ela? E depois colocar ali quais são os sonhos dela, o que que deseja, o que ela almeja, né, para o futuro dela, o porquê que ela te buscaria, o porquê que ela buscaria a sua solução, né? E aí, quando a gente pensa na solução, a gente pensa nas dores, nas necessidades. O que que ela vai buscar no seu produto, na sua empresa, que ela ainda não tem, né? O que que ainda está faltando? E aqui, quando a gente pensa em dores, a gente pode pensar nas emoções mesmo, que são a base do ser humano, né? Por que que ela vai querer a iluminação a automação da iluminação da cabine da van? Né? O que que está, por exemplo, o que que isso vai gerar para ela? O que que essa automação vai gerar no negócio dela, né? Então, sempre pensar um pouco mais profundo, um pouco mais intenso, tá? Então, já vou pedir para vocês irem respondendo aí qual que o que que essas perguntas, nesse primeiro momento, o que que te vem na cabeça, e depois você vai refletir com seus parceiros, mas nesse primeiro momento, o que que te vem logo de início na cabeça esse cliente ideal? E aqui tem até outras ferramentas que estudam os clientes, né, as pessoas, mas é legal que você coloque até um nome para ela. Pensa no seu melhor cliente, no potencial dele, e aí você diga, meu cliente vai se chamar, sei lá, o nosso é Carlos, né, Romo? Isso Então, mesmo. o nosso cliente ideal se chama Carlos, então você vai colocar lá,
qual que é a idade desse Carlos? Ah, ele tem uma faixa etária de ele tem 35 anos. Ah, e o que ele gosta de fazer? Ah, ele gosta de andar de moto, ele gosta de aeromodelismo também, ele gosta de tomar uma cerveja com os amigos, né? Gosta de viajar. Então, você vai colocando tudo isso junto, tá? Porque isso é conhecer e entender o seu cliente. Acho que essa, falando assim um pouquinho de por que é tão importante conhecer esse cara, porque até quando você for iniciar a comunicação, a relação com o seu cliente, dependendo de qual é esse cliente, você aborda de uma maneira, dependendo do cliente, aborda de outra, né? Vamos colocar aí um exemplo, a Vanessa, é mulheres donas de casas que querem ter uma renda extra, é uma maneira de comunicar. O Renan provavelmente vai falar com donos de empresas que fazem as vans. Pô, é um empresário que já tem talvez uma experiência de negócio, então a comunicação e a negociação com ele é totalmente diferente, né? É isso aí.